Eu estava bem deprimida já nessa fase da televisão, estava doida para tentar fazer outras coisas, e eu pedi demissão, assim, na louca. E aí fiquei um ano, meio que um sabático quase, meio que sem saber muito bem o que fazer. Eu fui trabalhar com o Luciano Huck no Rio de Janeiro e com o Tabet, num programa de rádio. O Luciano Huck tinha uma rádio no Rio de Janeiro, não sei se ainda tem, chamada Paradiso. E aí eu fiz um tempo um teste lá, não deu certo. Eu tinha muita vergonha do meu sotaque. E eu estava me boicotando, real. E a menina que apresentava comigo era a voz oficial da televisão, não sei de que canal. Ela tinha uma dicção muito perfeita, sabe? Então, cada vez que eu tinha que falar perfeita, eu me sentia muito menor, muito caipira, sabe? Aí, voltei do Rio de Janeiro para São Paulo, fiquei freelando para algumas revistas e tudo mais, e aí fui, no fim da minha vida de jornalista, trabalhar na Abril, de novo no texto, né, que eu sempre gostei de impresso. E aí, depois de 5 anos de Abril, eu tinha me dado conta que eu já tinha feito rádio, revista, jornal semanal, jornal mensal, já tinha feito house organ, já tinha feito revista feminina, de turismo, revista de educação, já tinha trabalhado na área de cultura, já tinha trabalhado num monte de veículos, num monte de lugares, e eu estava na maior empresa jornalística da América Latina, com um salário super bom, plano odontológico, plano de carreira, sendo super elogiada, ganhando prêmio e chorando no estacionamento da empresa. Porque alguma coisa estava desmontando dentro de mim, naquela época eu não sabia. E é muito ruim quando você está vivendo isso, porque só depois que passa um tempo é que você consegue olhar para trás e sacar o que aconteceu. Porque naquela época eu só estava, num primeiro momento, muito ansiosa, tentando buscar alguma coisa, porque eu estava fazendo mais do mesmo, e depois muito infeliz. E aí, quando você se dá conta que você está infeliz, ganhando bem pra caramba, num país onde as pessoas ganham mal, onde as pessoas passam fome, além de triste, você começa a se sentir culpado. E é uma bosta isso, né? Pode falar palavrão? Pode. É aquilo que você fala, era para eu estar bem, eu não tô, e agora, além de eu estar triste, eu estou me sentindo no zero à esquerda. E, em algum momento, eu lembro de estar lá no prédio da Abril, lá no 14º andar, do lado de uma janela daquelas que não abrem o vidro, que é uma batalha interna numa corporação grande para você ganhar uma baia do lado da janela, né? Eu tinha plantas em cima da mesa, jardinagem já era meu hobby há muitos anos, e eu olhando lá para baixo, infeliz, e vendo os caras tomando conta do jardim da Abril, que era um jardim muito bonito. Aí eu falei, cara, eu preciso tomar um café. Galera da equipe de manutenção de jardinagem. Exatamente, os caras todos vestidos de verde, tomando conta do jardim. Aí eu desci e passei por um deles, eu lembro até a planta que ele estava plantando, ele estava desmontando toceiras de clívia, que nem é uma planta assim tão comum, tem uma flor laranja, e de tempos em tempos ela cresce muito e você tem que desplantar, dividir e replantar com mais espaço. Ele estava fazendo justamente isso, a hora que eu passei. Eu vejo na minha cabeça a cena completa, e eu pensei, eu preciso parar de perguntar por que eu estou tão infeliz. Porque eu já estava tomando antidepressivo, já estava fazendo terapia, já estava indo no psiquiatra e tudo mais. E eu não conseguia descobrir muito mais do que isso. Eu resolvi me perguntar o que eu poderia fazer, que eu poderia passar horas sem perceber o tempo passando. Que coisas eu gostava tanto que a minha alma ficava leve, né? E quando eu mudei a pergunta, eu comecei a me tocar que eu gostava muito de mexer com planta e que aquilo me fazia muito bem e que, embora eu não soubesse o que fazer dentro desse universo, era um caminho. E a hora que eu me fiz essa pergunta, na época, tinha 3 caminhos dentro da jardinagem. Não tinha youtubers de planta, não tinha influencers de planta, produção de conteúdo de planta, não tinha cursos online de planta. Quem trabalhava com planta naquela época ou era jardineiro, e eu estou falando no masculino de propósito, porque era 100% um universo de homens, normalmente de homens de baixa escolaridade e de pessoas fortes, porque era um trabalho muito braçal, de você serrar uma árvore, ou então de você roçar a grama, ou de carregar saco de terra e coisas assim. Existia um outro caminho, que era de ser paisagista. A maioria, naquela época, ainda eram homens. Hoje a gente tem muitas mulheres nesse universo, mas naquela época não. E o paisagismo ele era não só um universo mais masculino, mas também um universo de pessoas ricas, que tinham amigos ricos,
para fazer os seus jardins nas suas casas incríveis. E existia um outro caminho, que era o caminho de floristas. Aí sim tinha homens e mulheres que faziam buquê de noiva, faziam decoração de evento e tudo mais. Esse era o caminho que eu sabia que eu não queria seguir. Eu queria trabalhar com a planta plantada e não com a planta cortada. Naquela época você pensava entre ser jardineira ou paisagista? Você ficava meio que nessa ainda. Você só não queria ser florista. Exatamente. E aí eu fui fazer os dois. Eu fiz um curso de jardinagem, comprei bastante livro de jardinagem, eu já consumia bastante livro. Comprei os livros de jardinagem, comecei a estudar por conta própria, depois fui fazer um curso no Ibirapuera. Depois fiz um curso de paisagismo. Minha alma, assim, ó, expandiu. Cada coisa que eu aprendia, parecia que a minha cabeça nunca mais ia voltar para o tamanho que ela tinha. Era como se realmente o cérebro inchasse e não coubesse mais na cabeça. É uma coisa muito especial. Eu lembro claramente dos dias de ir para o Parque Ibirapuera para poder estudar, né, durante a semana. Minha semana ficou muito diferente. Para você ter uma ideia, eu tenho miopia, né? E eu tenho miopia desde criança. Eu fui diagnosticada já com 2 graus, com 10, 11 anos. E eu era muito míope na época em que eu era jornalista. E aí, 2 anos depois que eu fiz a mudança de carreira, só de sair da frente do computador, né, que é bem perto, e de ir para o parque, ver a árvore longe, o que a gente chama de vista longa no paisagismo, né? De você ter mais vista longa, eu diminuí quase 1 grau da minha miopia. Com o mesmo oftalmo que cuida de mim já há quase 20 anos. É inacreditável, mas ele falou: o que você fez nos últimos 2 anos? Você desentortou. Não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi começar a enxergar longe, né? E a miopia também tem uma coisa que é psicológica, que é a dificuldade de ver o futuro. De se ver, o futuro parece meio sombrio, então você fica mais míope ainda. E na época do jornalismo realmente estava difícil para mim. Quando a jardinagem se mostrou como um caminho, óbvio que não foi da noite para o dia, mas eu consegui me enxergar no futuro, me enxergar fazendo outra coisa, me enxergar tendo outra vida. E hoje eu até brinco, né, que cabem muitas vidas na vida de alguém, porque mesmo na jardinagem eu já tive outras vidas. Quando eu comecei, eu comprava planta de madrugada no Ceasa, chegava em casa, fotografava as plantas, escrevia sobre elas, pesquisava a origem, o cultivo e coisas assim, postava no Facebook, no Orkut. Não tinha Facebook ainda, postava no Orkut e tirava pedidos, e depois que as pessoas pagavam, eu embalava e enviava. Então, fiquei um tempo fazendo isso. Depois, eu comecei a fazer pequenos projetos de paisagismo. Eu fiz o curso de paisagismo e comecei a fazer pequenos projetos de paisagismo, sempre sendo eu a jardineira. Sempre sendo eu quem carregava o saco de terra, sempre sendo eu quem carregava pedra. Quando pegava um projeto um pouco maior, chamava um jardineiro para ir comigo, mas, na maioria das vezes, era eu quem executava. E aí as coisas começaram a dar certo. Umas vizinhas no meu prédio queriam dicas de como deixar as plantas bonitas da floreira, que é uma floreira padrão. E, para explicar para elas, eu gravei um vídeo, né? Um vídeo falando sobre orquídeas. Foi o começo do meu canal. Também tinha feito algumas coisas de planta para a revista em que eu trabalhava, na época em que ainda era jornalista, e que eu fiz em vídeo e que estão lá na origem do meu canal no YouTube. Que ano que foi isso? Qual foi o ano que você começou o canal no YouTube? O canal no YouTube começou em 2011. Faz tempo, né? Já tem a cara. Você já assistiu esse vídeo? Esse é horrível. primeiro? Não, mas horrível. agora estou muito curioso. Nossa, eu tinha muita vergonha, ele é horrível. Ele é horrível. Mas eu deixei ele no ar, sabe que eu deixei Mas no o ar meu de primeiro propósito? também é bem ruim, então... Mas o da Carol é pior. A Carol conseguiu. O da Carol consegue ser pior que os nossos primeiros. Os teus são bem. Que amor. Não, mas o meu A gente primeiro, se eu falava assim com a boca torta, que eu ficava meio com vergonha de falar. Você sabe por que eu mantenho os vídeos ruins? Para que as pessoas que estão começando... Mas isso é legal. É tipo assim, eu acho. Mas os vídeos ruins são muito legais. Os primeiros vídeos do meu canal também são horríveis. Não, tem um vídeo que eu estou ensinando a cuidar de uma planta, mudar a orquídea de vaso. E a máquina de lavar, sabe quando embola a roupa? Que ela faz... E ela vai andando, assim, no meio da área de serviço. Aconteceu isso no meio da gravação e eu deixei. Levei maior susto. Tipo, a máquina de lavar saiu andando. E eu tenho um vídeo também de 2008, 2009 de humor também que são horríveis mesmo. Tá lá no YouTube. Não, mas é isso. Tipo, eu acho que existe aptidão natural para as coisas, mas existe, tipo, treino. Né? Pra quem vê a Carol falando hoje,
Pô, super não, nunca eloquente, imaginaria, articulada, fala super bem, palestra, aula Coloca e tudo mais. 50 mil pessoas na live e converte todo mundo em venda depois. Não imagina que você a pega mesma um vídeo pessoa... de 10 anos. E, tipo assim, e não é que aquele vídeo, tipo, você começou a gravar com 15 anos. E não, é tipo, coisa de 10 anos atrás. Não é um negócio. Chamou de velha, Não né? é outra vida. Te chamou de velha. Não, é duro, Não, gente, foi é com duro. Eu carinho. tô buscando novos sócios, se você quiser, manda seu... Processo seletivo, né?